existem há centenas de milhares de anos. O João já disse que eles existem desde a época dos dinossauros. Será que o ser humano, ou seja, se os tubarões não desapareceram desde essa época, se eles existiram e conseguiram resistir a catástrofes, etc., será que é o ser humano capaz de cometer essa crueldade, de fazer desaparecer os tubarões? Bom, ora, os tubarões, tal como os conhecemos, existem de facto há cerca de 400 e tal milhões. E é um facto que eles têm aguentado tudo e mais alguma coisa. Porque já houve extinções massivas em que desapareceu muita coisa e os tubarões aguentaram. Não nos esqueçamos que vivem na água, que acaba por ser um ambiente que é mais fechado, mais longe também. E que sofre menos, digamos. E, efetivamente, a espécie humana que existe, enfim, há 10 mil anos, existe há mais, mas com civilização e tudo isso, há 10 mil anos. Nos últimos 100, particularmente nos últimos 50, isto tem sido uma macacada. Enfim, em termos de alterações climáticas, de número, a quantidade de pessoas que existem no mundo, hoje, a quantidade de plástico que nós andamos a mandar. Isso é outra problemática. Mais práticas é que contribuem para a extinção dos tubarões. A sobrepesca é a ameaça principal, portanto é a pesca excessiva. E a furtiva também, não é? Isso. Não esquecer que os tubarões, apesar de serem peixes, têm modos de reprodução que são muito semelhantes aos mamíferos, ou seja, algumas espécies têm uma dúzia de filhotes. Ao contrário de um atum que mete 150 milhões de ovos. Um tubarão tem uma dúzia ou às vezes até tem 1 ou 2 filhotes. Reproduzem-se, por exemplo, muitas fêmeas de tubarão atingem a maturidade sexual para aí com 12, 13, 15 anos. Leva muito tempo. Perda de habitat. Para não falar de poluição e o fenómeno de bioamplificação, ou seja, os tubarões estão no topo da cadeia alimentar. Tudo que o plâncton e não sei o que absorve, ele depois vai comer por cima. Depois uns peixitos mais pequeninos comem montes de plâncton, outros peixes um bocadinho maiores comem montes daqueles pequeninos, não é? E toda aquela macacada vai aumentando exponencialmente ao longo da cadeia alimentar até quem está no topo. Ficamos com concentrações de metais pesados, de mercúrio, de chumbo, de não sei o quê e de outros compostos. A real importância do tubarão na manutenção da sua biodiversidade. Sim. E uma vez que ele pertence ao topo da cadeia alimentar, como é que ele o que é que ele faz de importante para manter toda a vida marinha, toda a vida do mar? Ok, então, essa é uma excelente questão, vamos ver. Bom, para já temos que ver que há cerca de 400 e tal espécies de tubarões e 600 e tal espécies de raios. Exatamente, é muita diversidade. Mas de facto, genericamente, nem sempre, mas genericamente os tubarões ocupam a posição de predador de topo numa cadeia alimentar. Então vamos ver, vamos imaginar assim uma espécie de um triângulo. Uma pirâmide, não é? Isso, uma pirâmide tal e qual, que tem os tubarões no topo. Abaixo temos várias espécies de peixes grandes que eles comem. Abaixo dessas temos várias espécies de peixes, lulas, etc., mais pequenitos que aqueles comem. Então vamos imaginar, se os tubarões morrerem todos, se a pesca der cabo nos tubarões, o que é que vai acontecer? Aquelas espécies que estão abaixo vão começar a multiplicar-se de uma forma mais ou menos descontrolada e provavelmente uma ou duas delas vão competir de uma forma mais feroz em relação às outras e vão dar cabo das espécies que estão abaixo. Ou seja, quando se arranca ao topo de uma cadeia alimentar, o passo logo a seguir vai multiplicar-se de uma forma mais ou menos descontrolada. Por sua vez, se esse segundo degrau, digamos, se vai multiplicar muito, vai ter um peso terrível no terceiro. Portanto, e tudo vai descontrolar-se completamente. E a própria cadeia alimentar acaba por se comer toda uma à outra. Portanto, o topo controla aquilo tudo. Tal como a base também. A base, se falhar o plâncton, então aí... E pronto, para finalizar, para perceber isto tudo, no meio de tantos tubarões, peixes, peixinhos, onde é que entra a epidemia das raias? Ok. O que se passa é que, lá está, por força de alterações em cadeias alimentares, etc., o que tem acontecido em muitas praias americanas é os tubarões, nomeadamente tubarões cabeça de martelo, que se alimentam preferencialmente de raias. Aliás, a teoria até é de que tem aquela cabeçorra assim grande, porque aquilo serve quase como aqueles detectores mentais. Sim. Os tubarões têm uns receptores na cabeça que lhes permite detectar tudo e mais alguma coisa. Variações eletromagnéticas, sangue, etc. Tudo nada. Ora, um tubarão cabeça de martelo
segundo se pensa, têm aquela forma, não é, de que absorva com aqueles receptores todos, Sim. porque andam tipo a sondar o fundo à procura de raias. E sabemos isto, ou melhor, especula-se isto, porque muitas vezes são apanhados tubarões de cabeça de martelo com a boca cheia dos ferrões que as raias têm na cauda. Sim, ou seja, nós sabemos que os bichos adoram comer raias e são imunes ao veneno das raias. Ora, por causa da pesca excessiva, os tubarões de cabeça de martelo levaram porrada de febre. Ora, aí está. E de repente temos raias que nunca mais acabam, porque faltam os tubarões para as comer. Depois, junto a este problema, há também a questão das alterações climáticas. Sim. A água cada vez mais quente e as raias que tinham uma distribuição até à latitude X, de repente começam a subir para latitudes cada vez mais altas, precisamente porque a água está cada vez mais quente. Portanto, ainda há um terceiro fator, que é montada uma central termoelétrica, ou seja, uma central que queima carvão, etc., para gerar eletricidade. E essas centrais, muitas vezes, a água são refrigeradas com água do mar. Portanto, entra a água do mar, que passa ali para refrigerar e depois vai outra vez para o mar. Vai mais quente, muito mais quente. À boca dessa central, ou seja, onde está o tubo que descarrega aquela água mais quente, é a raios que nunca mais acabam. O que se notou foi um aumento perfeitamente disparatado no número de acidentes de pessoas com picadelas de ferrões de raias nessa zona. Portanto, foi-se de haver 1 ou 2 por ano para centenas por ano. Lá está. Aqui foi uma questão clássica de intervenção. Como todos claro eles. Que sim. Pronto, muito bem. Foi assim a nossa Muitíssimo entrevista. obrigado. Muito obrigada a nós. Obrigado, eu. E está feito. Muito bem.